Boa tarde a todos, meus amigos, minhas amigas, irmãos em Cristo Jesus. Boa tarde, Brasil. Passando aqui nesta tarde de sábado, dia 11 de janeiro de 2025, para deixar mais uma palavra da parte de Deus que vem ao meu coração, para o coração de todos aqueles que crêem. A palavra de Deus hoje ela vai ficar em Salmos 32, versículo 1 em diante, que vai dizer para nós sobre a felicidade do homem perdoado e exortação ao arrependimento. Então, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado ele é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estilo, e confessei-te o meu pecado e a minha maldade, não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e perdoastes a minha maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder achar até no transbordar das suas águas. Estas ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas na angústia e tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir-te. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo e nem como a mula, que não entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Então aqui no versículo 1, Deus está falando que a única pessoa realmente feliz são aquelas que recebem de Deus o perdão dos seus pecados, e por isso a culpa das suas transgressões não pesa mais sobre os corações. E também na sua consciência não as perturba mais. Tal bem-aventurança é concedida a todos os pecadores que vierem ao Senhor. Então o salmista descreve desses três maneiras do perdão divino. Deus perdoa o pecado, ele cobre o pecado e põe fora à vista o pecado e a atribuição dele, ou seja, a consequência. Mas, porém, Deus ele imputa àquele que não imputa a maldade. Então, Deus trata como justos pecadores, sinceramente arrependidos. Não porque a justiça seja algo que possam obter através das obras, mas pelo contrário, recebem como um dom quando confessam seus pecados e creem no Senhor Jesus. E enquanto eu me calei no versículo 3 e 4, Davi continua dizendo: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, e os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Então ele estava sofrendo por causa do pecado não confessado. O que ele sofreu? Ele ficou com grande agonia, e a penalidade daqueles pecados ocultos que produz quando Davi ocultou o seu pecado, não o reconheceu ele diante de Deus e não confessou. Então ele sofreu essas penalidades. Ele perdeu as coisas mais valiosas da vida, que são a saúde, a paz de espírito, a felicidade e o favor de Deus. E ao invés destas coisas, experimentou a culpa do tormento interno como castigo divino.
Então Davi cometeu o pecado do adultério, e ali antes, se ele tivesse confessado, ele não ia sofrer tantas consequências igual ele sofreu pro resto da vida. Mas as consequências vêm, mesmo confessando. Porém, Deus abranda. Mas Davi ficou calado durante 9 meses. E por causa disso, ele perdeu as coisas mais valiosas que o homem tem na vida: a sua saúde, a paz de espírito, a felicidade e o favor de Deus. Então, ao invés destas coisas, ele experimentou a culpa e o tormento interior como um castigo divino. Ele ficou afligido, sofrendo por toda a vida, até o dia da sua morte. Logicamente que Deus perdoou o pecado, porque depois de um certo tempo, 9 meses sem confessar, Deus deu um aviso para que ele pudesse confessar. Mandou um profeta avisar ele, que Deus não quer que ninguém se perca. Porém, ele não tinha confessado e Deus já estava irado. Ele foi e confessou e Deus o perdoou, mas ele sofreu as consequências por não ter confessado o pecado e não ter pedido o perdão de Deus. Então Deus, ele perdoa todos os nossos pecados, todas as falhas, porém nós devemos chegar diante de Deus com arrependimento, confessar o nosso pecado, e Deus, através de seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nos perdoa, nos guarda e nos livra de todos os males, e nos dá a salvação novamente. E agora, cá no 5, quando ele disse assim: confessei-te o meu pecado, e o meu pecado, a minha maldade, não encobri. Dizia eu as transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, quando ele confessou, aí Deus o perdoou. E ele nós devemos reconhecer e confessar os nossos pecados com um coração sincero. E arrependimento entre tratar o perdão gracioso da parte de Deus e a remoção da culpa, a dádiva da sua presença constante. Amém? Então nós, quando pecamos, seja qual o pecado que for, para nós obtermos o perdão de Deus, nós devemos chegar diante de Deus e confessar o nosso pecado com arrependimento, porque Deus conhece o nosso coração, nossos pensamentos, o deitar, o nosso levantar. Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, está em todo lugar, ele sabe de tudo, ele vê tudo, ele tudo sabe. Então não adianta tentar esconder as coisas de Deus, porque no dia do juízo final e aqui também, nós teremos que dar conta, seja do que fizemos de bom ou do que fizemos de ruim. Amém? E para apagar todos os nossos pecados, Jesus, ele foi para a cruz, lá ele morreu. O sangue dele foi derramado para apagar os pecados de toda a humanidade. Mas é como ele disse com os seus discípulos em Marcos 16 em diante, e de pregar o evangelho a todas as criaturas, ou seja, todas as pessoas. Aquelas que crerem e for batizadas serão salvas, mas aquelas que não crer e não for batizadas já estão condenadas. Amém? Então vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, no nome do Senhor Jesus, neste momento eu clamo ao Senhor a tua graça e a tua misericórdia. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, todos os nossos erros. Cobre as nossas vidas com o sangue de Jesus. Que o teu Espírito Santo possa nos dar o entendimento, a sabedoria, para guardarmos a tua palavra e pôr ela em prática, para que nós não pequemos contra ti, Senhor. Senhor, também oro e peço ao Senhor neste momento, pelas nossas autoridades eclesiásticas. Também, ó Deus, pedimos pelas autoridades políticas, começando ali no presidente, vice-presidente, Câmara dos Deputados, Câmara dos Senadores e o STF, governadores estaduais, deputados estaduais, federais, todos, ó meu Deus, que estão ali em frente às leis para fazer elaborá-las. Dá a eles o entendimento, a sabedoria,
para abençoar a vida das pessoas.